Boa noite a todos. Boa noite. Eu vou pedir para vocês abrirem aí as câmeras aí, porque eu quero ver, conhecê-los um pouquinho também, né? Nós vamos nos conhecer aí durante essas nossas aulas, né? Mesmo que tudo indica que pelo menos uma parte será virtual, né? Queremos crer que da metade em diante da disciplina nós já vamos poder fazer ela presencial. Vamos ficar aí torcendo. E quero dizer para vocês que é uma alegria muito grande para mim estar aí iniciando essa disciplina com você. Eu encerrei ela com os cursos de Pedagogia e Educação Física, iniciando agora, então, com o curso de Enfermagem e Sistema de Informação. Eu não sei se tem mais, tem alguém de algum outro curso que está fazendo essa disciplina, pode se apresentar também. É importante a gente saber, né? Porque senão eu vou direcionando sempre os comentários, tanto para enfermagem quanto para sistemas de informação. Então, se tiver alguém de algum outro curso que está presente na disciplina, eu gostaria que depois também me informasse, certo? Então, eu sou a professora Joélia, como eu já havia informado no vídeo que eu enviei para vocês ontem, vou estar aí trabalhando a disciplina de Fundamentos Antropológicos e Sociológicos. Ela não é uma disciplina de formação técnica para vocês, ela é uma disciplina de formação básica, né, importantíssima para a formação humanista e social de vocês, né? E durante a disciplina, vocês vão perceber o porquê da importância dessa formação humanista e social para a formação profissional de vocês também, certo? Muito bem, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha aula. Vamos ver. Só um tempinho para abrir. Estão acompanhando? Sim, sim. Então, bom, eu vou fazer a apresentação nesse momento do plano de ensino, uma parte do plano de ensino, né? O plano de ensino completo estará disponível para vocês no sistema acadêmico. E é importante essa apresentação do plano de ensino, porque ele é construído, de certa forma, embora eu tenha planejado ele, mas esse é o momento também de nós pensarmos o plano de ensino de forma conjunta, né? Então, sempre eu gosto de iniciar frisando, né, a missão da instituição, do Unibave, né, que ela tem como missão promover a educação para atender as necessidades humanas de forma sistêmica, criativa e sustentável, né? Esse é o desafio da instituição, é a missão que ela tem perante os seus acadêmicos, né? Aqui também eu gosto de apresentar, é importante a gente apresentar os objetivos do curso, dos cursos, né? E eu trago o objetivo do curso de enfermagem, que é formar, né, enfermeiros para a prática generalista, crítica, reflexiva e humanística, e com capacidade para a implementação das políticas de saúde, considerando princípios, diretrizes e práticas do Sistema Único de Saúde e o respeito, né? O respeito aos preceitos éticos e legais do exercício de suas funções, visando a priorização do cuidado integral. Prestem atenção aqui, o pessoal que é do curso de enfermagem, né? Que já no início do objetivo do curso, nós já vamos ter uma ligação bem profunda, bem intensa, com o que nós vamos discutir aqui na disciplina dos fundamentos antropológicos e sociológicos, né? Olha, formar enfermeiros para uma prática generalista, crítica, reflexiva. Então, essa formação, ela precisa, a disciplina de fundamentos antropológicos e sociológicos, ela vai colaborar para essa formação de forma muito intensa, né? Claro que é preciso
um combinado muito forte aqui entre eu e vocês, né? Que vocês realmente participem das atividades propostas, das reflexões propostas. Vocês vão perceber que a disciplina ela exige isso, né? Uma reflexão saindo do senso comum, porque vocês não como futuros, como cientistas que já são, né? Porque estão aí cursando, fazendo um curso de ensino superior, então já são cientistas, né? E vão ser comigo também cientistas sociais, para entender a sociedade não mais como senso comum, com um olhar também científico, tá? E o objetivo do curso de Sistema de Informação, então, formar bacharéis em Sistema de Informação capazes de identificar, projetar, implementar e gerenciar a infraestrutura de tecnologia da informação, utilizando soluções inovadoras e sustentáveis em organizações públicas e privadas, consonantes com o perfil do profissional egresso. Aqui, se vocês perceberem o objetivo do curso de Sistema de Informação, vocês vão dizer assim, professora, mas aqui não está intrínseco, né, a questão humanística, não está aparecendo de forma clara, né, a questão humanística e a formação urbanística e social, né, ela não está aparecendo de forma explícita no objetivo, né, mas nós temos aqui, em toda essa interpretação aqui dos objetivos do curso, estão nas entrelinhas a importância dessa formação humanista e social para que consigam alcançar todos esses objetivos, né? Porque entender, né, mais do que entender de algoritmos, de, enfim, né, de tudo que compõe, né, o bacharelado de sistema de informação, também é preciso que nós tenhamos aí profissionais, né, bacharéis de sistema de informação, de informação, que entendam de pessoas e que entendam de sociedade, porque o sucesso profissional de vocês também vai estar vinculado a essa especificidade, né? Muito bem, né? O perfil do egresso, lá no nosso plano de ensino, no sistema acadêmico, vocês, como eu já falei, vocês vão encontrar essas informações, né? O perfil do egresso, que o componente, que é a disciplina, né, de fundamentos antropológicos e sociológicos, pode contribuir para a formação de vocês. Então, como é que essa nossa disciplina vai contribuir para a formação de vocês? É o perfil 1, né, lá de dentro de todos os perfis, a nossa disciplina ela vai contribuir, então, para que vocês sejam profissionais éticos, comunicativos, humanistas, críticos, reflexivos e comprometidos com os contextos sociais, culturais, ambientais e das políticas públicas, associados ao processo de saúde, doença e perfil epidemiológico, buscando informações através de métodos científicos para desenvolver ações de promoção, prevenção, proteção, tratamento e reabilitação da saúde. Esse perfil aqui, ele é um perfil que ele vai atender também, né, vai atender tanto o curso de enfermagem quanto o curso de sistema de informação, certo? As competências, né, que essa disciplina vai atingir, né, com vocês, o que nós pretendemos atingir até o final da disciplina. Para o curso de enfermagem, nós vamos aqui atingir a competência 4, que é compreender os contextos sociais. Compreender os contextos sociais e culturais, tendo em vista uma formação humanista, reconhecendo a estrutura e as formas de organização social, suas transformações e expressões. Para o curso de sistema de informações, sistemas de informação, nós vamos ter aqui a competência 6, que é compreender as questões sociais e culturais, a fim de promover uma formação humanista, compreender as questões sociais e culturais, por que saiu?
Não sei por que caiu aqui, mas vamos lá, voltando. Aqui, então, voltando, né? Só pedindo para quem entrar para desligar o microfone, né? Para não dar interferência. Então, aqui na competência 6, só continuando, para sistema de informação, compreender as questões sociais e culturais, né, a fim de promover uma formação humanista, tá? Agora, os objetivos da disciplina de fundamentos antropológicos e sociológicos, identificar o nascimento da antropologia e da sociologia como ciência. Então, o nascimento da antropologia e da sociologia como ciência, seus principais teóricos. Aqui a gente não vai, obviamente, né, numa disciplina de 2 créditos, conseguir, e também nem é o objetivo da disciplina, né, nós estudarmos afinco todas as teorias, né, da antropologia e da sociologia, que nós precisaríamos um curso de ensino superior para cada uma delas, né? Mas nós vamos estar aqui trabalhando teóricos da antropologia e da sociologia que vão auxiliar vocês nas profissões de vocês, tanto de sistemas de informação quanto de enfermagem, certo? O segundo objetivo, então, compreender os mecanismos existentes na sociedade que controlam as ações dos indivíduos. O terceiro, ampliar subsídios teóricos que possibilitem interpretações de fenômenos antropológicos e sociológicos calcadas em conceitos científicos. E o quarto, desenvolver um espírito científico e atento aos problemas que envolvam a função social da carreira que escolheram. O terceiro e o quarto objetivo, eles vão estar aí acompanhando nós desde o dia de hoje já, né? Porque é importante vocês terem em mente que essa disciplina, ela vem para trazer vocês para um compromisso científico muito sério com a profissão que vocês escolheram, e ela vai contribuir, então, para que esse espírito científico seja desenvolvido, né, e de forma que vocês consigam analisar, né, os fenômenos antropológicos e sociais com criticidade, mas com criticidade ética e científica, né? Não mais aquele olhar do senso comum, certo? Aqui nós temos as unidades de ensino, então, e os subconceitos. Né? A primeira unidade de ensino são métodos e pesquisas em sociologia e antropologia, que são os princípios que norteiam o ensino da antropologia e da sociologia, a ruptura com o senso comum, que é o que nós vamos ver hoje à noite. Na semana que vem, a trajetória da antropologia e da sociologia e seus principais teóricos. A segunda unidade de ensino, realidade social e pensamento sociológico, né, os subconceitos, então, estrutura societal, disparidades sociais, o homem e suas instituições sociais. A unidade 3, fundamentos da organização e estrutura da sociedade. Aqui os subconceitos, né, a composição populacional como problema social, os movimentos sociais como fruto do comportamento coletivo. Aqui eu gosto sempre de frisar que quando a gente fala em movimentos sociais, dá a impressão assim, a gente vai estudar movimento social. Não, nós não vamos estudar os movimentos sociais, talvez da forma como vocês estejam interpretando, creio eu, por experiência, né? Nós vamos estudar a importância desses movimentos e qual é a influência que eles exercem na mudança de comportamento coletivo dentro da sociedade. E isso é importante a gente entender. Para vocês terem uma ideia, a gente vai estudar os tipos de movimentos sociais, como eles surgem, por que eles surgem,
né? Quais os princípios ideológicos, o que eles buscam dentro da sociedade, né? E um exemplo, nós vamos analisar o movimento do Fica em Casa, né? Por que surgiu? Que tipo de movimento é esse movimento Fica em Casa? É um movimento social, né? Então, a gente vai analisar o que ocorre que influencia no comportamento coletivo e por quê. E esse é o olhar, tanto antropológico como sociológico, certo? Atividades de campo da sociologia e da antropologia, como é que a sociologia e a antropologia pode contribuir para o profissional de vocês, através das atividades de campo, das pesquisas de campo, né? E a última unidade de ensino, então, temas sociais e da formação cultural, né? Nós vamos ter aí os efeitos da globalização e a diversidade cultural, e a plurietnia e o multiculturalismo no Brasil, ok? Pessoal, alguma pergunta até aqui? Ou tá tudo ok? Certo. Qualquer coisa, vocês vão me mandando aqui no chat os questionamentos que vão aparecendo para mim aqui, tá certo? Aham. Ok, vamos lá então. O nosso sistema de avaliação. A avaliação ali eu coloco, né, que ela é processual, formativa, qualitativa, contínua, participativa, com vista a possibilitar diagnósticos de avanços e perspectivas do processo educativo. Eu sempre gosto de frisar que o que importa para mim, como professora, e eu acredito que para todos os professores, é entender que vocês conseguiram internalizar e conseguiram se apropriar desse conhecimento que nós buscamos desenvolver em vocês, né? Então, as atividades que eu vou desenvolver com vocês, seja através do ambiente virtual ou depois nas aulas presenciais, né? Elas vão visar isso, né? Elas vão visar esse dia, né? É importante, então, que vocês façam de uma forma, não para cumprir tabela ou para alcançar a nota desejada, porque para mim o mais importante do que a nota é ter a certeza que vocês conseguiram internalizar o conhecimento, certo? Então, a primeira avaliação, tem alguém com o microfone ligado? Estou convidado para comer na casa de alguém, não pergunto? Simplesmente toma, não pergunto. Pessoal, tem alguém com o microfone ligado? Ok. A primeira avaliação, então, vão ser exercícios realizados na aula 3, com peso 5, na primeira avaliação, e uma atividade avaliativa também realizada na aula 5, com peso 5. Então, a primeira nota da disciplina serão essas duas atividades avaliativas, uma na terceira aula e uma na quinta aula, ok? E a segunda avaliação a segunda nota é uma avaliação que vai ser realizada na aula 8, com peso 10. A princípio, presencial, né? Que daí, pelo que tudo indica, até nessa data nós já vamos estar aí com encontros presenciais, se Deus quiser. Então, aqui, só para lembrar, acredito que todos os professores apresentam isso para vocês, né, que o aluno que não atingir a média 6 e a assiduidade, né, for inferior a 75%, não inferior a 75%, estará aprovado na disciplina. E também aqui uma outra questão importante destacar, né, que se vocês não realizarem o aluno que não realizar alguma avaliação pode entrar em contato com a secretaria e solicitar a prova de segunda chamada, né? Que nós vamos ter 2 provas ainda aí pela frente, de segunda chamada, previstas para o dia 30 de maio, outra para o dia 27 de junho, certo? E tem a questão do projeto articulador, e eu ainda vou falar com vocês sobre isso, porque eu ainda não recebi as orientações dessa segunda etapa do projeto, ou da continuidade aí do projeto articulador, mas eu vou estar entrando em contato com vocês assim que eu receber os grupos que eu vou estar acompanhando também, ok?
Muito bem, aqui o cronograma de atividades vai estar disponível para vocês, depois vocês vão dar uma olhada, aqui eu coloquei os subconceitos, né, voltando aqui os slides, vocês podem acompanhar os temas que eu já falei, né, dos subconceitos. Aqui, as datas das atividades avaliativas, a primeira dia 13 de maio, a segunda dia 27 de maio, que vai fechar a primeira nota, né? E depois a segunda nota, então, aqui de junho, certo? Então, né, mas afinal, o que é antropologia e o que é a sociologia? Eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês, que 1 ou 2 alunos, no máximo, colocassem aqui, ou se mais alunos quiserem falar também, podem pedir a vez aqui e falar, né? O que acha que é essa antropologia, sociologia? Qual a opinião, qual é a primeira opinião de vocês sobre a disciplina? Vamos lá, quem se habilita? Posso chamar? Posso fazer um sorteio aqui? Vou escolher aqui na lista de participantes. O Victor. Está presente? Vamos lá, Victor. Está sem áudio? A Érica, pode ser? Professora? Pois não. Então, a antropologia, ela estuda os costumes da sociedade e as culturas que têm diferença entre, sei lá, países, e a sociologia estuda como o humano se comporta em sociedade. Muito bom, né? A definição bem correta aí, tanto de uma ciência quanto a outra, né? Nós temos aí uma ciência humana, que é a antropologia, e uma ciência social, que é a sociologia, né? Alguém mais gostaria de falar? Alguma dúvida, alguma curiosidade que vocês têm sobre a disciplina? Por enquanto, não? Vamos adiante, então, tá? Sempre importante que quando surgir alguma dúvida durante a minha fala ou alguma curiosidade, vocês podem me pedir a vez aqui para falar, certo? Muito bem, né? Eu coloquei aqui alguns aspectos gerais da disciplina, tanto da antropologia quanto da sociologia, né? Então, só frisando o que eu já falei, que são 2 ciências sociais, né, e humanas, que foram aqui reunidas, né, nessa disciplina de fundamentos antropológicos e sociológicos. A antropologia, quem falou foi o Wilson? Eu vi que o Wilson mandou aqui uma mensagem, mas eu não verifiquei quem falou. Foi O Rian? Joia, Rian. Então, Rian, ó, como você falou, né? Então, a antropologia ela vai se dedicar ao estudo do homem enquanto possuidor de cultura, de uma crença e de uma simbologia. Um exemplo disso, se vocês forem, quando nós formos estudar alguns antropólogos, em especial um antropólogo brasileiro que foi
que é muito famoso, que tem uma participação efetiva na sociedade, né? Vocês vão verificar que o antropólogo ele precisa vivenciar, né? Aquilo que ele vai falar, não basta olhar, né? O sociólogo tem muito o olhar, né? Sobre o fenômeno, né? O antropólogo não, o antropólogo ele sente, né? Ele vai para dentro daquilo que ele quer estudar. Né? Então, se ele quer estudar determinada cultura, ele vai fazer parte daquela cultura, ele vai se despir dos seus preconceitos, das suas ideias, e com base naquela vivência, então, ele vai transcrever aquilo que ele está sentindo junto aquele grupo que ele está estudando, né? O sociólogo, ele vai interpretar, né, a partir da visão daquilo que ele está vivendo também, né, mas de uma forma mais interpretativa da realidade, né? Então, o antropólogo, ele vai estudar o homem enquanto possuidor de uma cultura, de uma crença e de uma simbologia, e a sociologia, né, ela vai estudar o homem e as suas interações sociais. Porque aqui nós vamos verificar o homem com tudo aquilo que ele possui, ele, né, subjetivamente, né, ou um grupo, tudo aquilo que o grupo possui também. Agora, aqui, nas interações, não necessariamente o homem, vocês vão perceber depois, mais adiante na disciplina, na sociologia, nós vamos estudar as interações sociais, onde o homem necessariamente abre mão da sua cultura ou da sua crença para fazer parte da sociedade, né? Muito pelo contrário, ele vai buscando os grupos dentro da sociedade onde ele vai se sentir parte integrante desse grupo, né? Muitas vezes grupos que têm a mesma ideologia, a mesma crença, né? O mesmo modo de ser. Então, nós vamos nos agrupando dentro da sociedade e, mesmo diante, né, de grupos separados, nós ainda vamos interagir um grupo com outro, né? E isso o sociólogo vai fazer a interpretação dessa interação, tá? É muito bacana, eu fico arrepiada quando eu lembro de uma definição, tanto da antropologia quanto da sociologia, porque são pesquisas muito intensas, né? Da sociedade, né? E lembrando que tanto para enfermagem, fiquei arrepiada de novo, tanto para enfermagem quanto para sistema de informação, olha quanta coisa, né, que nós precisamos analisar, né? A enfermagem, aí com o surgimento da pandemia, a gente já sabia, né? Eu, em 2018, eu precisei ficar no hospital com o meu menino, eu tenho um filho que vai fazer 4 anos agora, em 2018 ele pegou uma infecção pulmonar e eu precisei ficar na UTI lá com ele em Tubarão. E eu acompanhei, né, os 5 dias que eu fiquei lá, o trabalho intenso e importantíssimo das profissionais ou dos profissionais que passaram por lá, né? E a necessidade humana, do desenvolvimento humano, além da técnica, né? E eu, com esse meu olhar de cientista assim, social, eu ficava analisando, porque lá a gente consegue ver, né, nesse ambiente complexo, extremamente pesado, ação, né? Humanista do profissional também, não de forma crítica, negativa, em hipótese alguma, né? Mas a importância que tem, né? E agora, com essa questão da pandemia, não preciso nem falar para vocês, né? Porque vocês vão falar para mim depois, tá? A importância dessa análise. E agora, sistema de informação, né? Pensem vocês, a influência, né, da tecnologia, das redes sociais, dos aplicativos e tudo que envolve esse mundo no comportamento humano, na mudança, né, do comportamento humano. O quanto que está sendo importante agora nesse momento, né? E qual os reflexos, né, para o ser humano também, né, do que é desenvolvido dentro do sistema de informação. Então, é um campo muito vasto, né, de análise, tanto da antropologia quanto da sociologia. Um exemplo aqui da parte de sistema de informação.
né? Um olhar antropológico, né? Se eu enquanto antropóloga, como cientista social, eu quero analisar um determinado grupo de pessoas, ou uma comunidade, por exemplo, onde não existe uso de tecnologias. Professora, mas isso não existe? Existe. E eu quero analisar o comportamento dessas pessoas que ainda não utilizam esses recursos, que não têm acesso, por N motivos, ou porque não querem, é uma comunidade alternativa e não quer, ou porque realmente, por questões geográficas, ou enfim, né, ou econômicas, não tem acesso ainda. Vou lá, vou estudar, vou ficar, sei lá, 1 ano, 2, 3, 5, 10, né, do que eu quero analisar. Isso vai exigir um período de observação, e vou para um outro grupo, para uma outra comunidade, e que depende intensamente e que usa a tecnologia. E daí eu consigo fazer um comparativo muito bacana, porque aí eu vou identificar, né, os pós e os contras. Os prós, né, o que é positivo e o que é negativo. Só para dar envolver um pouquinho vocês, né, na importância dessas duas ciências para o desenvolvimento da formação profissional de vocês, tá? Então, perguntas como estas, eu coloco aqui, né, povoam o imaginário do aluno que acaba de entrar numa universidade, fazendo dessas áreas do conhecimento algo estranho ou mesmo inconcebível. Essa explicação que eu acabei de dar para vocês é para tirar, né, essa coisa do estranho, do inconcebível, para que eu vou estudar sociologia, antropologia, né, esclarecendo, né, a aplicabilidade na vida cotidiana e profissional de vocês e a importância que tem essas disciplinas, tá? Então, a importância das ciências sociais, em especial da antropologia e da sociologia, é diminuída ou mesmo desprezada muitas vezes, né? Eu coloquei aqui, depois vocês podem ler, né? E muitas vezes isso acontece. E daí, quando chega lá quando vocês estão desempenhando a profissão de vocês, surge, né, essa falta, né, surge, né, o resultado desse desprezo aqui que houve da disciplina, né, dessa formação, ou de um envolver com a formação, surge lá na prática, no dia a dia. Porque muitas vezes questões importantes, fenômenos sociais importantes, passam a ser interpretados por vocês que já são profissionais, já são bacharéis ou já são enfermeiros, passam a ser entendidos de forma, usando o senso comum, por ter muitas vezes desprezado ou não estudado com afinco essas duas ciências, certo? Então, aqui eu só afirmo, né, que essa ruptura com o senso comum, ela passa a ser a ordem do dia e o engajamento científico torna-se imperativo para o desenvolvimento da disciplina. O engajamento científico, aquele olhar científico, aquela leitura científica apurada, né? Isso porque sua visão de mundo não é ou não deve mais ser a mesma. Aquilo que eu disse lá no início, né? Quem entrou numa universidade, quem entrou num curso de ensino superior, passa a ser um cientista. Então, o seu olhar para as coisas que ocorrem ao seu redor, ele não pode mais ser um olhar, uma opinião sem uma base científica. Eu brinco sempre que a partir do momento que eu estou no ensino superior e que eu me considero um cientista, eu tenho que pensar muito antes de opinar sobre algo. Porque vocês vão compreender no ensino superior que para a gente tecer um argumento sobre algo, para a gente opinar sobre algo, a gente precisa procurar embasamento científico para a nossa opinião, né? Então, esse engajamento científico, né, que vai fazer essa ruptura do senso comum.
né? Quando vocês vão desenvolver um trabalho científico, vocês já fizeram isso lá no trabalho, no projeto articulador de vocês na primeira etapa, né? De escolher bibliografia, de fazer essa pesquisa, né, sobre um determinado tema, lá sobre as ODSs. Vocês já precisaram fazer uma busca, né? Essa busca, essa bibliografia que vai dar base para a opinião, para o trabalho que vocês vão fazer, que vocês vão desenvolver. Então, isso já quebrou o senso comum. Porque se vocês respondessem lá, né, aquela pergunta chave, né, do projeto articulador, com o que vocês pensam, sem uma pesquisa bibliográfica, vocês estariam aí não fazendo essa ruptura necessária do senso comum para o senso científico, para o engajamento científico, certo? Então, eu coloco aqui, né, suas opiniões devem estar embasadas, né, em algo substancial. Professora, mas isso quer dizer que eu não posso dar a minha opinião? Eu tenho que sempre falar o que algum cientista já pesquisou antes? É mais ou menos isso. Você pode dar a sua opinião, mas vai ter que ter uma sustentação científica de alguém que já pensou da mesma forma que você, ou que já pensou na mesma linha, né, teórica que você. Aí você vai dizer isso, né? Olha, eu penso assim, e tais autores já falaram sobre isso também. E isso vai dar sustentação para o argumento científico de vocês, né? Professora, está parecendo uma aula de metodologia. Pode ser. Todas as disciplinas vão trabalhar metodologia com vocês, né? Porque a metodologia científica, ela vai dar o norte, né? Ela vai ser a espinha dorsal, que vai dar a disciplina nossa, vai criar em nós uma disciplina para que o nosso saber científico não se perca, certo? Eu coloquei aqui, né? Você pode se perguntar, mas o que a antropologia e a sociologia tem a ver com isso? Né? E a resposta imediata é tudo, tem tudo a ver. Né? Então, muitos antropólogos e sociólogos contemporâneos, contrariando a postura clássica de neutralidade preconizada por teóricos como Emile Durkheim, botei aqui, desculpem, acabei escrevendo o nome dele 2 vezes, né? O Max Weber, Adam Smith, Marx, tem outros clássicos aí que nós poderíamos estar aqui, clássicos mesmo, né, da antropologia também. Eles preferem dar a essas ciências, né, os sociólogos e antropólogos contemporâneos, contrariando um pouquinho a postura clássica, eles preferem dar à ciência, né, a antropológica e sociológica, um caráter prático e empírico, fazendo delas ciências úteis à sociedade. Por quê, né? Quer dizer, então, que os teóricos clássicos, o que eles escreviam não era útil à sociedade? Era, só que era num campo teórico que, para entendimento, né, exigia muito estudo, era um olhar muito apurado. Por exemplo, se a gente for pegar o Marx, quando ele escreve, todos eles vão escrever baseados em vivências, né, do período histórico que eles estão vivendo. Né? Os contemporâneos, eles estão sendo mais práticos, estão indo para o meio, né, do vivenciar, né? Eles estão indo para o meio do fenômeno e, a partir disso, testando esse fenômeno, utilizando métodos para testar isso, eles estão aí escrevendo sobre os fatos e fenômenos, enfim, que eles querem estudar, tá? Eu estou falando aqui de uma forma mais ampla, né? Depois a gente vai entrar em cada item, cada pensamento, cada conceito desse mais especificamente, certo? Mas como assim, né? Como é que eles fazem isso, então? Então, ao buscar solucionar problemas, lembrem que eu falei aqui, né, dos contemporâneos, ó.
eles estão sendo mais práticos, de forma empírica, né? Utilizando aí métodos específicos, né? Eles estão indo em busca da solução de problemas do dia a dia. Então, problemas como a violência, o preconceito, a criminalidade, né? E auxiliar em outras áreas do conhecimento, como a medicina, a informática, a arquitetura, a comunicação, a política, a psicologia, a educação, dentre tantas outras áreas do conhecimento. Vejam o que nós estamos vivendo hoje, né? Um desafio para nós, vou usar o exemplo novamente da pandemia, que é algo que nós não imaginávamos dentro do ensino, por exemplo, né? Continuar nesse ensino que seria o presencial, e nós termos que utilizar de ferramentas remotas para estar com vocês, né, de forma fazendo de forma remota, mas estar em tempo real com vocês e não ter essa presença física e tentar garantir a mesma qualidade, né? Ou buscar conseguir a mesma qualidade, muitas vezes até mais, né? Porque a gente acaba descobrindo dentro desse meio ou dentro dessas formas outras habilidades e competências. Lembrem que lá no início eu falei, no início do plano de ensino, em habilidades e competências, né? Aquelas habilidades e competências, elas são desenvolvidas não só com a teoria da disciplina, mas com todo o processo que leva, né, ao conhecimento de vocês, as habilidades e competências que vocês vão desenvolver nesta disciplina, em todas as disciplinas que vocês forem estudar, tanto no curso de Sistema de Informação, quanto no curso de Enfermagem, elas vão envolver também essa integração de vocês, né, essa criatividade, esse envolvimento de vocês dentro de tudo aquilo que for proposto. É um desafio para vocês, mas é um desafio para mim também, enquanto professora, enquanto profissional, né? E voltando aqui, a antropologia e a sociologia, elas revêem e atualizam os seus conceitos e valorizam ainda mais as ciências humanas e sociais. A gente fala aqui que ela revê e atualiza o conceito, porque quando a gente termina a disciplina, a gente não para de estudar elas, né? Porque a gente sai transformado, eu sempre digo, a gente sai de uma disciplina de antropologia e de sociologia transformado, porque o nosso olhar, por menos que vocês interajam, por menos que vocês estudam, vocês não saem mais com o mesmo olhar social e científico de antes, né? E quanto mais envolvimento com os estudos que eu for propor para vocês vão ver como foi importante essa formação. Talvez alguns de vocês não consigam verificar, né, não consigam identificar essa transformação agora, no final da disciplina, mas vão conseguir mais lá para frente, porque o conhecimento é uma construção, né? Como eu falei para vocês, os antropólogos e sociólogos, eles levam, muitas vezes, um período significativo de tempo para conseguir tirar as conclusões deles, para conseguir formar as suas teorias. E assim será com vocês também, né? Não quer dizer que terminando a disciplina que vocês já vão conseguir, mas talvez, né, isso é processual e é muito subjetivo, depende muito do meu engajamento, daquilo que eu estou buscando dentro do curso que eu estou estudando, né? Para que isso internalize, para que isso apareça com clareza para vocês, que vocês identifiquem também, certo? Então, eu vou propor para vocês aqui, eu coloquei, vamos começar a refletir um pouco mais sobre o que acabamos de conversar. Eu vou propor para vocês a primeira atividade da disciplina. Eu escolhi um artigo que vai, porque eu esqueci de falar aqui no início, mas semana que vem a gente vai tratar sobre isso, mais especificamente, entrando aí nos teóricos, né?
Mas a antropologia, ela tem duas vertentes, né? A vertente da antropologia ligada à biologia e a antropologia ligada à cultura. Para nós, né, para o curso de enfermagem, por exemplo, nós poderíamos utilizar as duas vertentes, a biológica e a cultural, né? Eu trabalharia e vou trabalhar especificamente a cultural, né? E essa vertente, ela cultural, por quê? Porque para a formação de vocês enquanto profissionais, dentro que vão interagir com o meio social, é importante essa formação, né, cultural, tá? E eu escolhi, então, um artigo científico que eu já vou apresentar para vocês, é de um autor que vai questionar, né, se você tem cultura. Eu deixei as orientações lá no ambiente virtual, mas eu já vou falar sobre elas aqui. Eu sempre coloco o número do meu WhatsApp pessoal aqui à disposição. Vocês podem mandar também por e-mail, né? Mas se quiserem mandar mensagem de voz ou trocar ideias comigo pelo WhatsApp, fiquem à vontade, tá? Se eu não responder nada, eu sempre respondo. Tchau, não, porque eu ainda vou explicar para vocês a atividade, certo? Eu vou abrir aqui. Vocês conseguem ver? Não, porque eu preciso compartilhar, né? Agora sim, né? Esse aqui é o artigo que vocês vão ler, tá? É um artigo relativamente pequeno, né? São 4 páginas, pequeníssimo, né? E é uma reflexão que o Roberto da Mata faz, se você tem cultura, certo? Então, a atividade é a seguinte, eu vou propor para vocês que... Só um pouquinho. Eu vou propor para vocês que vocês façam uma leitura reflexiva sobre o que o Roberto da Mata fala aqui quando ele pergunta se você tem cultura, porque é importante, tanto na antropologia quanto na sociologia, nós entendermos o conceito de cultura, né? Se eu perguntasse hoje para vocês o que é cultura, né? Vocês dariam a opinião de vocês baseado no senso comum ou nas experiências de vocês, nas leituras que vocês têm, né? E é importante a gente entender, né, de fato, o conceito de cultura para entender a antropologia também, tá? Então, nós vamos fazer essa imersão aqui primeiro nesse texto, e depois, lá no ambiente virtual, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Bom, aqui no ambiente virtual, tá? Eu deixei essa apresentação que eu fiz hoje para vocês, deixei o artigo aqui, se você tem cultura, falei que é uma leitura complementar para a conclusão da atividade do fórum, e abri um fórum. Esse fórum ele vai estar aberto até o dia 6 de maio, então eu coloco aqui, né, este espaço ficará disponível até o dia 6 de maio para você colocar sua opinião sobre a leitura complementar proposta. Escreva em até 5 linhas suas considerações. Professora, mas as minhas considerações deram 7 linhas, deram 8 linhas, deram 10 linhas. Não tem problema, tá? Mas procurem fazer, porque é um fórum, né? Então, a ideia do fórum é que vocês vão sintetizar, né, o máximo possível a ideia de vocês naquelas linhas ali, né? Então, não é para fazer uma análise crítica do texto como um todo, né? Vocês vão colocar algumas considerações que vocês observaram com base na leitura de vocês. Então, cada um de vocês vai postar. Eu coloquei aqui entre parênteses, né, algumas ideias do que vocês deverão observar, né, nessas linhas que vocês vão escrever no fórum, né, concordando ou discordando com o Roberto da Mata, né, com o autor do texto, destacando o que mais chamou a atenção de vocês do texto,
e também destacando que conhecimento novo o texto despertou em vocês. Olha, o autor falou sobre tal coisa e que eu não tinha imaginado ainda, ou que eu não tinha percebido isso ainda, tá? Vocês vão colocar, então, lá no fórum, tá? Até o dia 6 de maio, certo? Na semana que vem, eu coloquei já aqui que o nosso tema vai ser aqui o segundo subconceito, né, que é a trajetória da sociologia e seus principais teóricos, mas nós vamos iniciar a nossa aula, eu vou fazer, né, não vai ser uma aula em tempo real, como essa de hoje, né, mas eu vou colocar aqui para vocês, num vídeo, as considerações sobre o fórum, tá? Para vocês terem uma ideia, mais ou menos, vocês vão acompanhando o que o pessoal já vai escrevendo. Eu coloquei o fórum ali no formato de blog, né, para vocês irem acompanhando. E eu vou fazer aqui o fechamento do fórum, gravando para vocês aí as minhas considerações, certo? E vou estar deixando aqui um material e uma proposta de atividade para a semana seguinte, que é sobre a trajetória, né, da antropologia e da sociologia e os principais teóricos. Ok? Pessoal, então, só fechando a nossa aula de hoje, tá? Eu gostaria de deixar aberto agora, vou pedir para todos abrirem aí as suas câmeras. Eu gostaria de deixar aberto para vocês, se vocês se vocês têm alguma dúvida, ou também que vocês deixem aí a opinião de vocês sobre o que vocês acharam dessa aula de hoje. Eu sei que ela é uma aula introdutória, né? Mas é importante também ter esse feedback de vocês, tá certo? Se tiverem sugestões relacionadas ao plano de ensino, ao plano de aula, na semana que vem, vocês podem estar entrando aí em contato comigo também e dando a sugestão de vocês, tá certo? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Vamos lá, pessoal. Abram aí as suas câmeras também, que eu gostaria de ver o rostinho de vocês, né? Gustavo, muito bem, Gustavo, obrigada. O pessoal tá tímido? Pessoal tímido aí, não mostrando? Vamos lá, pessoal. Isso, muito bem. Mariana. Isso aí. Se alguém gostaria de falar alguma coisa. Não? Ninguém tem nada para falar? O Bruno colocou aqui que acha que a matéria vai ser muito proveitosa. Espero que sim, tá? Vocês podem ter certeza que eu vou estar aí me dedicando muito para contribuir com a formação de vocês. Eu tenho muita consciência de que esse meu contato com vocês é só no início do curso, mas esse contato ele tem que ser tão intenso porque ele vai acompanhar vocês durante todo o curso depois, né? O resultado desse contato, dessa disciplina, né? Daí a importância dessa minha dedicação, então. Tá certo? Pessoal, eu vou encerrar por hoje, então, esse nosso contato com a atividade que tem lá no ambiente virtual, certo? E qualquer dúvida, eu estarei à disposição aqui no WhatsApp, hoje até às 10 horas, amanhã, se vocês tiverem dúvidas, né,
O momento que vocês estiverem, eu sei que cada um vai administrar o seu tempo da melhor forma possível, né? Mas está fazendo atividade, surgiu dúvida ou quer trocar alguma ideia, pode entrar em contato comigo, me manda uma mensagem de voz, me manda uma mensagem de texto, que eu estarei interagindo com vocês, tá certo? Então, uma boa noite para vocês, beijos, até a semana que vem. Boa noite. Boa noite. Boa noite.